Bom dia para vocês que nos acompanham. Vamos iniciar agora a palestra. Espero que estejam todos bem por aí. Estou vendo aqui as reações no chat. Então, primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Lívia Orsatti. Eu sou mediadora de cursos e palestras do núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, que também nos acompanha aqui. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 30 anos, tenho cabelos pretos, uso óculos, estou vestindo uma blusa branca, meus olhos são castanhos. Atrás de mim, a gente tem uma imagem de um ambiente da Casa Museu Maclabin, da sala de música. Então, eu quero iniciar, primeiramente, falando um pouco do espaço que cedia essa programação, que ainda que seja virtual, é promovida pela Casa Museu Maclabin. Localizada no Jardim Europa, em São Paulo, essa casa foi de Emma Gordon Clabin, carioca, nascida em 1907. Foi uma mulher muito presente no cenário cultural da cidade de São Paulo, uma grande colecionadora e articuladora cultural. Ela criou a sua fundação em 1978, com o objetivo de preservar e difundir a sua coleção. Aberta para visitação desde 2007, a casa abriga um acervo de mais de 1.600 peças, de diversas civilizações, períodos históricos e técnicas artísticas, abarcando renomadas obras de arte e também de peças arqueológicas. Eu convido a todos que ainda não conheceram ou que venham de novo a visitarem a casa. Os horários de visitação vocês podem acessar aí no chat, onde eu deixei o link do Instagram e também no nosso site. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu Maclabin é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Então, por meio desse eixo, a nossa programação ela está muito orientada em reavaliar os conceitos sobre o continente americano, buscando novas leituras, perspectivas sobre geografia, suas populações e manifestações culturais. Então, é nesse contexto que hoje a gente recebe a palestra O Outro entre Bárbaro e Exótico, promovida pelo professor Ives. Quero passar rapidamente alguns breves informes. Como vocês sabem, durante a apresentação, eu vou encaminhar um link no chat, que é um link para o formulário. Essa lista de presença, para quem tiver interesse, a gente vai encaminhar em até um mês o certificado de participação dessa atividade. Além disso, durante a palestra, as questões que vocês tiverem, vocês podem encaminhar no chat, que ao final da apresentação do Ives, a gente vai ter um momento para que o professor responda as perguntas, tá? Então, todas as questões que vocês tiverem durante a palestra podem encaminhar, que no final a gente vai ter esse tempo de mediação. Aproveito para agradecer muito a presença de vocês, uma alegria para a gente receber vocês aqui, e ao professor Ives. Então, eu vou passar a apresentação a ele. Yves Roland é doutor em arqueologia pela Université Lumière, em Lyon, especializado em civilização romana, graduado em história pela Université Pierre-Mauroy, France, Grenoble. Participou de diversas escavações arqueológicas na França. Atualmente é chefe de projetos em mediação cultural no Musée de Confluence, Lyon, França. Pesquisador associado no Laboratório de Arqueologia e Arqueometria da Université Lumière, também em Lyon. Ives, para a gente é uma alegria te receber aqui, é uma parceria de longa data que a gente tem com você e é sempre uma felicidade receber você, a sua pesquisa, a profundidade das suas reflexões e nesse tema que, enfim, também trata, né, da sua pesquisa, da sua profundidade analítica e também tem a ver com o nosso ano, né, de pensar a identidade, cultura, o outro, a alteridade. Então, a gente está muito, muito feliz de te receber aqui de novo. A palavra é sua. E é isso, uma ótima manhã para a gente. Obrigada, Ives. Bom dia a todos. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar desse tema apresentado pela Fundação MacLebin e agradeço também a presença de todos que estão interessados aqui. Então, é verdade que um tema que eu comecei a pesquisar faz um tempinho é o tema da alteridade aqui na França, mas deve ser exatamente a mesma coisa no Brasil, e um tema que e um tema trabalhado nos programas escolares, que sejam com os pequenos alunos até os adolescentes, e alguma coisa que a gente quer estudar, promover
inclusive nos museus. E é assim que comecei a trabalhar essa questão, sobretudo, da alteridade. E quando a Fundação Emma Klabin entrou em contato conosco para falar disso, eu pensei direto nesse eixo de trabalho. Então, hoje a gente vai falar justamente desse tema da alteridade, e o objetivo é de ver a evolução do olhar sobre o outro. A gente vai falar dessa relação entre Europa e América, é verdade? Porque faz parte do tema apresentado, mas a gente vai também falar de outros olhares e de outros povos, e a gente vai tentar considerar o outro em geral, é como se fosse um tipo de reflexão sobre o outro através da história. Então temos mais ou menos 2 horas. Bom, para começar, eu quero falar que quando a gente pensa em mundo distantes, tem geralmente 2 caminhos que se apresentam: mundo distante geograficamente, ou também mundo distante no sentido cronológico, quando a gente fala, por exemplo, de sociedades passadas. A gente vive com um monte de imagens que se referem a sociedades passadas. Coloquei aqui alguns exemplos tirados de videogame, de filmes, de quadrinhos, mas tem um zilhão de referências possíveis. E como a gente mergulha nessas referências, às vezes a gente pode ter a sensação de conhecer a Idade Média, a Antiguidade ou a Pré-História, etc. Mas, na verdade, eu queria mostrar que o outro, que viveu há muito tempo atrás, é realmente uma ilusão de conhecer esse ser, porque tem problemas ligados às fontes que eu queria apresentar para vocês. Bom, Ives, geralmente, Ives, para só uma conhecer... pausa. Desculpa, Sim? rápido. Você compartilhou os slides? Ainda não chegaram aqui, só para Ah, conferir contigo. desculpa. Imagina. Eu Tá achei que você bom. só estava introduzindo, mas os slides ainda não vieram. Tá. Então, vou tentar compartilhar. Ah, ah, ah. Estou tentando achar como que eu fiz quando nos treinamos. Ah, achei. Você fez bem de avisar, senão eu ia continuar a... Eu percebi que não é. Você já devia estar em diálogo com as imagens. Desculpa. Ah, agora sim. Chegou? Chegou? Pronto. Então, Ah, desculpa pela confusão. imagina. Estão me ouvindo? Agora sim, acho que deu uma travadinha. Ok. E preciso compartilhar de novo, então. Isso. Tá. Chegou? Tá chegando. Chegou, perfeito. Perfeito. Então, eu estava falando dessas imagens de videogame, gibis, filmes, etc. E a gente vai ver porque é impossível conhecer realmente essas cidades passadas, porque é um problema ligado à natureza das fontes. Para conhecer o passado, geralmente tem 2 grandes fontes. Tem as fontes históricas, a gente vai estudar os textos passados, os arquivos, etc. E tem também as fontes arqueológicas. E, neste caso, a, a natureza dos materiais vão contribuir mesmo a sobrevivência do objeto. Por exemplo, aqui na frente, na sua frente, vocês podem ver um corpo deitado que vem da região de Koban, que está na região do Caucásio. Não sei se dá para ver o mapa, está no sul da Rússia. E nessa região do Caucásio tem um conjunto de sepulturas que foram descobertas. São corpos, são esqueletos que têm mais ou menos 3.000 anos. E quando os arqueólogos no século XIX começaram a escavar tudo isso, eles descobriram o que vocês podem ver aqui, que eles eram os ossos. Podemos ver também elementos verdes, que são, na verdade, elementos de bronze.
por exemplo, no meio, uma cintura, vocês podem ver também braceletes, elementos de colares, tem cerâmicas, tem tipo de colares também com cabeça de carneiro, e tem também pedrinhas furadas, que são os elementos de um colar. Então, o fio sumiu, porque era feito de fibra vegetal ou de couro, e sobrou apenas, na verdade, as coisas duras. Tudo que é carne, que é pele, que é tecido, tudo isso sumiu. E o que sobrou, na verdade, são os materiais mais resistentes, que nem o metal, a cerâmica, os ossos, poderia ser o vidro também, etc, etc. Por isso também que quando vocês olham, por exemplo, esses elementos metálicos no crânio dessa mulher, porque é uma mulher, eles não chegaram assim voando. Ela tinha provavelmente um tipo de chapéu na cabeça, e como os elementos orgânicos têm tendência a desaparecer com o tempo, são apenas esses elementos que ficaram, tá? Mas o trabalho do arqueólogo justamente vai ser de pensar o que a gente vê e também o que a gente não aparece, tecido, couro, etc, etc. Então, estou destacando aqui que, pela própria natureza dos materiais, às vezes é impossível saber exatamente como que o corpo era, o equipamento, etc, etc. E claro que tem exceções. A gente pode pensar, por exemplo, nos mamutes que foram descobertos congelados na Sibéria. Então, neste caso, a parte orgânica ficou. A gente também pode pensar nessas múmias descobertas naturalmente no deserto do Egito. Neste caso, não é o frio, vai ser o ambiente seco que contribuiu à preservação da carne. Mas, de um modo geral, os materiais mais duros têm tendência a ficar, e se não, as partes orgânicas não. Então, problema de natureza de material é também a questão da representatividade dos objetos. Por exemplo, aqui a gente pode ver material funerário associado a rituais funerários do Egito Antigo. A gente pode ver uma múmia e também vasos canôpicos. É muito fácil de pensar, sobretudo pelos filmes, os gibis, etc., que todo mundo tinha acesso à mumificação no Egito Antigo, mas é uma ilusão, na verdade, porque tudo isso custava muito caro. Então, é só uma parte, uma elite da sociedade que tinha o poder aquisitivo de acessar a esses serviços, porque o sacerdote que vai trabalhar o corpo para fazer a múmia, ele não vai trabalhar de graça, precisa ter uma remuneração. E são só as famílias mais ricas que tinham a possibilidade de fazer isso. Então, quando a gente encontra esses corpos, é bom lembrar que é uma forma, é apenas uma parte pequena da sociedade. 95% da sociedade egípcia era enterrada apenas com algumas cerâmicas no deserto, de uma forma bem mais simples. E, geralmente, a gente tem, sobretudo, fontes associadas às elites. Tem também a questão dos textos, falei sobretudo da arqueologia, vamos falar rapidinho da história. Tem algumas sociedades que perderam a transmissão do saber. Vou falar rapidinho dos gauleses. O saber na sociedade gaulesa era, sobretudo, associado à parte dos druidas, que são filósofos, médicos, líderes também, religiosos também, e juízes, tudo isso junto. E a transmissão do saber se fazia de boca para orelha. E voluntariamente não tinha textos escritos pelos druidas. Como essa transmissão não chegou até nós, 2000 anos depois, esse saber sumiu. No caso dos gauleses, o que a gente sabe deles foi, na verdade, descrito pelos estrangeiros. São os gregos e os romanos, que nem Júlio César
estar aqui com vocês, que escreveram sobre os gauleses. E o ponto de vista deles é o ponto de vista de alguém que não conhece a sociedade, é o ponto de vista de um estrangeiro. É como se eu ia escrever sobre, não sei, extraterrestre. Então, eles não têm necessariamente essas chaves culturais para entender do que se trata, etc. Por exemplo, a questão do sacrifício humano na sociedade gaulesa é o ponto de vista de um romano. E isso, hoje, cruzando com a arqueologia, a gente não sabe realmente os ditos sacrifícios humanos gauleses não eram execuções capitais, são de juízes, na verdade. Então, como os textos foram escritos pelos romanos e os gregos, a imagem que foi construída depois, ao longo do século, que seja no século XVI, com o livro que está à esquerda, ou mais tarde no século XIX, com essa imagem do gaulês com bigode e asas na cabeça, são estereótipos que foram inventados a partir dos relatórios dos próprios estrangeiros. Isso vai chegar até o Asterix de hoje. Mas quem estuda os gauleses, na verdade, vai perceber que tem uma diferença enorme entre o que conta a arqueologia e os estereótipos, os clichês que chegaram até nós pelos textos romanos e gregos. Um outro ponto que vai travar, na verdade, a compreensão que a gente pode ter das sociedades passadas e o jeito de escrever a história. Durante muito tempo, durante séculos, a história era, sobretudo, contar os grandes eventos, tipo batalhas, guerras, casamentos. Era contar a vida dos reis, na verdade. E, e uma visão parcial da história, porque tudo bem, é interessante saber as batalhas, os reinados, etc. Mas seria interessante também de saber como viviam as pessoas. E para saber isso, nós tivemos que esperar o início do século XX, a partir dos anos 30, com esses dois caras aqui, Lucien Febvre e Marc Bloch, que inventaram uma nova onda, vamos dizer, um novo jeito de escrever a história. Eles escreveram um movimento que se chama a Escola dos Análises, e a ideia era de se interessar à história de um modo geral e não apenas aos eventos e às grandes batalhas, de pensar a história também com as questões econômicas e sociais, e também de pensar no povo, porque tá bom, é legal de saber como viviam os imperadores romanos, etc., mas e também legal de saber qual era a vida de um padeiro no século II. Então, é um novo jeito de escrever a história. Tem três movimentos para se interessar na vida cotidiana. Tem esse movimento começado com Lucien Febvre e Marc Bloch. Depois tem uma segunda geração com Georges Duby, que dedicou, na verdade, a vida dele a estudar a Idade Média. Ele vai, sobretudo, se interessar nos movimentos longos, quer dizer, não estudar apenas um evento curto, tal batalha, tal evento, mas de se interessar nas evoluções da sociedade sobre o tempo longo, o que acontece com a sociedade durante séculos, por exemplo. E a terceira geração, Jacques Le Goff, que é também um nome bem importante na história medieval, ele vai se interessar, por exemplo, na dimensão cultural da história, a dimensão etnográfica, de entender realmente o pensamento desses povos estudados. Então, se a gente junta tudo isso no final, a gente vê que é complicado ter uma imagem, vamos dizer, completa das sociedades passadas. Bom, nos falamos rapidinho
do outro que viveu há muito tempo atrás, agora a gente vai estudar uma outra dimensão, que é também os limites ligados às distâncias. A gente vai falar do olhar sobre o outro que vive muito longe, nas terras muito distantes. E por isso, a gente vai começar a estudar esse objeto, que é um objeto inuit. Inuit, não sei se todo mundo conhece essa palavra, talvez vocês conhecem mais a palavra esquimó, que é mais ou menos a mesma coisa. Tem algumas diferenças que a gente vai ver depois, mas a gente fala de Esquimó Inuit para designar esses povos que moram bem no norte, no Alasca, Groenlândia, bom, essas terras. Não dá para ter o tamanho, mas se trata de um osso que é bem grande. Estou tentando descrever para vocês. Não conheço o tamanho, mas é como se fosse, sei lá, 1 metro de largura, mais ou menos. Se trata de uma vértebra de baleia, e um osso de baleia que foi esculpido para fazer uma obra de arte. E se vocês olham a legenda que está do lado, dá para perceber que não é um objeto muito, muito antigo, não. Ele é apenas dos anos 90. Mas é justamente por causa disso que é interessante estudar esse objeto para ver os clichês e as representações ligadas à sociedade inuit. Então, para começar, a gente poderia começar para descrever o que está aparecendo. Então, nós podemos ver dois personagens. Na esquerda tem um pescador, ele está pescando com uma linha, tá? À direita tem um outro personagem. Dessa vez ele está usando um arpão, que é a ferramenta clássica para pescar as baleias, por exemplo, outros animais. Do lado da cabeça dele tem um tambor. O tambor é usado pelos xamanes, pelos, espero não falar besteira em português, não sei como se diz em português, xamanes, é aquele que faz a ligação dos humanos e os espíritos. Vou voltar a falar dele depois. Tem também um pássaro, desculpa, tem um pássaro bem no meio da obra, ele está mergulhando. Do lado da cabeça dele tem dois cados que são baleias, tá? E abaixo, no final das contas, dá para ver uma coruja, de tipo Afão das Neves. Bom, depois dessa descrição, a gente vai começar a ver alguns detalhes. Por exemplo, aqui dá para ver a estrutura, a materialidade do osso. Dá para ver realmente que é um osso que foi trabalhado. Bom, essa escultura é bem recente, do final do século XX. E a pergunta é de saber se essa escultura é representativa do jeito de viver dos Inuits hoje. A gente poderia começar pelo arpão aqui. O arpão é ligado também a esse modo de caça, onde nós podemos imaginar o Inuit num caiaque, tá? Tem também essa ideia do treino, do que o Inuit ele se locomove com treino na neve, etc. Mas, bom, se um dia a gente vai lá, a gente vai ver uma diferença enorme entre os clichês e a realidade. Por isso que eu coloquei aqui uma fotografia que é mais ou menos da mesma época do que a escultura, só que dá para ver um Inuit com um equipamento completamente diferente. Ele tem uma moto para andar na neve, ele tem não um arpão, mas um fuzil nas costas para poder caçar. E justamente a gente vai fazer essas idas e voltas entre os clichês da escultura e também as fotografias contemporâneas que mostram a realidade. Outro detalhe, este tambor
nós falamos que era um tambor de xamã, de sacerdote, podemos dizer. Ele é feito de pele de caribou. E o xamã, ele é um intercessor, quer dizer que ele faz justamente essa ligação entre os humanos e os espíritos. E por isso, ele vai bater a pele do tambor até entrar em transe, como se ele estava sonhando, uh, mas ele não está dormindo. Não sei se dá para entender, mas na cabeça dele, por exemplo, ele tem o poder de se transformar. Por exemplo, quando os Inuits querem uma boa pesca, eles vão falar para o xamã, para ele, de conversar com a deusa do mar, que se chama de Sedna. Então ele vai bater a pele do tambor e na cabeça dele ele vai se transformar em peixe, ele vai, assim, poder descer até o fundo do mar, encontrar a Sedna, que é a deusa do mar, ele vai pentear o cabelo dela, ele vai acalmar a deusa do mar assim, e a deusa do mar, ela usava o cabelo dela como se fosse uma rede enorme para pegar os peixes e a vida em geral na água. Então, fazendo assim, ele vai acalmar a deusa, e ela vai relaxar, e ela vai abrir os cabelos que vão relaxar os peixes, e desse jeito, os pescadores vão poder ter uma boa pesca. Então, nós falamos do papel central de xamã na sociedade tradicional inuita, só que hoje, de novo, se a gente vai em Nuuk, por exemplo, que é a capital da Groenlândia, os Inuit não são animistas, eles não acreditam mais nos espíritos, eles são cristãos, porque são sempre a mesma história. São os brancos, podemos dizer, que vieram, os ocidentais, que vieram e que, além das questões econômicas, trazeram uma ideologia e novas crenças, e neste caso, o cristianismo. Podemos ver a Catedral de Nuuk no primeiro plano da fotografia. E a gente podia aproveitar também para falar das casas, que são casas, nem sei como descrever essas casas, mas não são iglus. Então, de novo, tem uma diferença entre o clichê e a realidade. Bom, nós falamos que a escultura foi feita no osso, numa vértebra de osso de baleia, e dá para ver que tem baleias representadas também, e traz a ideia do que a caça da baleia tem um papel central na sociedade inuit hoje. Só que, de novo, isso mudou, e mudou há muito tempo. No início do século XX, na verdade, um processo que começou a partir do século XVIII, mas aos poucos vai acelerando, século XIX e, sobretudo, no início do século XX, os brancos eles vão pedir peles de raposa das neves para os inuits e vão trocar contra material e comida também. Então, aos poucos, os inuits eles vão se sedentarizar em vez de viajar de acordo com as estações, etc. Eles vão ficar do lado do porto que foram feitos pelos brancos e vai alterar completamente o jeito de viver deles. Em vez de caçar outras coisas, vão se dedicar a caçar raposas das neves para poder dar para os brancos, e em compensação, os brancos vão trazer latas de ferro com comida, fuzis, material em geral, tá? E isso vai mudar completamente o jeito de viver dos inuits, que vão começar a se estabelecer em casas fixas. Então, de novo, a caça da baleia, os iglus, etc. Estamos bem longe hoje. Vocês podem ver, por exemplo, aqui o interior de um supermercado em Nuuk, na capital do Groenlândia, com uma mulher e o bebê dela comprando fraldas descartáveis.
tá? Então, tudo o que nós vimos na escultura, na verdade, é como se fosse um concentrado de estereótipos. E vou aproveitar para falar um tiquinho dessa palavra de estereótipo, se a gente gosta de etimologia. E vocês vão ver que essa apresentação tem muitas palavras assim estudadas. Estereótipo é um conjunto de duas palavras gregas, stéreos e tupos, que quer dizer imagem sólida, no sentido de difícil de mudar. E a ideia é que uma pessoa tem uma imagem em cabeça e ela não vai mudar de opinião e de representação. E combina perfeitamente com a ideia de estereótipo. Então, vamos chegar na parte interessante desse objeto. Se a obra é um conjunto de estereótipos, por que o povo inuit apresentou estereótipo da própria cultura dele? É essa a questão a mais importante. E para poder responder isso, e vamos estudar este mapa que vai trazer algumas informações sobre o que é um estereótipo e qual é o uso. Porque, vou falar francamente para vocês, o estereótipo, na verdade, todo mundo tem estereótipo. É impossível não ter estereótipos. Querendo ou não, todo mundo tem estereótipo, porque é uma coisa que tem fatores naturais e também culturais, e realmente tem uso, tá? Então, vamos ver. Os estereótipos permitem nos diferenciar dos outros. Por exemplo, neste mapa que a gente costuma apresentar para as crianças, um mapa que eu procurei na internet, mas tem um monte de livros para as crianças, assim, com roupas tradicionais, etc. Então, este mapa, ele mostra, por exemplo, que em cada região do mundo tem roupas diferentes. O estereótipo, a primeira função do estereótipo seria justamente isso. Quando eu estou falando isso, é o ponto de vista das pessoas que estudaram isso, tá? Estou fazendo um resumo dos artigos e livros que eu li sobre o assunto. Então, o estereótipo vai ajudar a definir um outro, e se você consegue definir o outro, você vai poder se diferenciar. Então, o estereótipo, ele permite fazer a diferença entre os grupos, entre o eles e o nós, tá? Segunda coisa, o estereótipo vai servir para ordenar o mundo. O mundo, ele traz um monte de informações todo dia. O mundo é muito complexa. Então, a outra função do estereótipo é de ordenar, de fazer um tipo de catálogo das informações. Por exemplo, neste mapa, a gente vê na Austrália que tem cangurus, tá? Tem cangurus na Austrália? Sim. Tem apenas cangurus? Não. Mas já vai ter a ideia que para achar cangurus tem que ir para a Austrália, por exemplo. Aqui à esquerda apareceu o clichê do francês, tá? Com o beret, esse tipo de... Não sei como se diz em português, marinière em francês, tá? Etc. O cachecol vermelho, etc. Bom, posso jurar para vocês que ninguém está vestido assim na rua. Acho que na minha vida eu nunca vi uma pessoa na França usando este tipo de roupa, tá? E vai ser a mesma coisa com todos os outros clichês que aparecem no mapa aqui. Quer dizer que mesmo se tivesse uma pessoa assim na rua, mesmo se fosse verdade para uma pessoa, seria necessariamente redutora. E pior do que isso, existem clichês ou estereótipos que podem ter uma dimensão positiva, mas mesmo assim, mesmo quando é positivo, é necessariamente redutora. E isso é um dado que realmente tem que integrar. O estereótipo, ele é essencialmente, ele é profundamente redutor, querendo ou não. Então, a gente falou de clichê, falamos de estereótipo, podemos falar também de preconceito,
preconceito que a gente pode dividir em dois, pré de antes, conceito de conceber. Então, fundamentalmente, o preconceito é conceber antes da experiência e já vir com uma ideia fixa, que é o próprio estereótipo. Então, essa é a pergunta que eu quero estudar com vocês. Por que que os Inuits fizeram clichês da própria cultura deles, sabendo que é uma cultura recente? Tem duas grandes explicações. A primeira é comercial. A gente não vai mentir. Quando os brancos, os ocidentais chegaram lá, eles queriam levar as culturas indígenas, o Inuit, e esses brancos, esses ocidentais, eles queriam ver ursos brancos, arpão, eles queriam ver corujas, queriam ver focas, queriam ver iglus. Então, as esculturas, na verdade, elas oferecem para os ocidentais o produto que eles estavam esperando. E isso até hoje, tá? Mas tem uma outra dimensão, e uma dimensão identitária. Como eu falei para vocês, o jeito de viver dos povo inuit mudou completamente, tá? As casas, as igrejas, etc, etc. Então, a obra de arte, ela tem muito uso. É como se fosse uma memória das crenças tradicionais, tá? Os inuits, trabalhando a pedra, o osso, a madeira, etc., os Inuits, eles vão poder afirmar a identidade deles. Eles vão poder dizer, a gente vem disso, é nossa cultura, tá? Por exemplo, no meio, atrás do urso, que está no primeiro plano, tem uma mulher, e se vocês estão percebendo, essa mulher, ela tem um cado de peixe e uma sereia, desculpa, e uma sereia. Uma sereia é a própria deusa do mar que eu falei para vocês, Sedna, tá? Então, tem esses elementos mitológicos tradicionais que aparecem na pedra. Então, a obra de arte, ela não tem apenas uma função econômica, ela também uma função de afirmação de uma identidade. E isso é uma coisa muito, muito importante. Falei para vocês que tinham algumas diferenças entre a palavra Inuit, que quer dizer povo, pessoa, e Esquimó. Esquimó, na verdade, não é da língua Inuit. São os algonquinos, que é um povo indígena do Canadá, que mora mais para o sul. O povo algonquino falava de Esquimó, aqueles mais para o norte, que não falavam a língua deles, tá? O sentido dessa palavra. E o interessante é que essa definição daquele que não fala a língua é exatamente a definição original da palavra bárbaro. Bárbaro é uma palavra grega que aparece, por exemplo, no texto de Homero, que escreveu a Odisseia, etc. E Homero, ele conta para nós que saíam os gregos imitando os povos mais para o norte que não falavam grego. Eles escutavam bará, 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 que deu a palavra bárbaro, e chegou a designar aquele que não fala o grego. Tá? Então, acho interessante de ver que a definição do esquimó e do bárbaro, na verdade, é a mesma. É aquele que não fala a língua, a nossa língua. E como ele não fala a nossa língua, ele não é civilizado, entre aspas. Então, justamente isso vai servir de transição para o segundo tema, que é de ver justamente o outro como um bárbaro. E a gente vai falar dessas diferenças culturais. Aqui é uma coisa que talvez alguns conhecem, porque vem do Brasil, é uma máscara fantasia, vamos dizer, usada no Parque do Xingu, com o povo Aúja. Essa máscara, se você eu mostro para qualquer pessoa, normalmente, a gente não sabe o que é.
A gente não sabe porque a gente não tem o contexto cultural para saber como que essa roupa, na verdade, era usada. Para poder entender como que era usado, a gente precisa fazer um trabalho de etnográfico, tá? Por exemplo, no centro, dá para ver que tem uma rede, a pessoa vai poder chegar a alguma coisa. E essa máscara, ela é usada quando uma pessoa está doente, tá? Este povo indígena acredita que são espíritos que vão invadir o corpo dele, tá? São os espíritos Atujua. E para poder acalmar esses espíritos, tem todo um ritual usando essa roupa para fazer oferendas para os espíritos, etc., para acalmar e tentar curar o doente, tá? Mas justamente se a gente não tem todo este contexto cultural, a gente não entende nada do que se trata. Dá para ver pessoas com roupas esquisitas, etc. Então tem que imaginar que no século XVI, quando os europeus vieram, eles não entendiam absolutamente nada do que se tratava. E por causa disso, começaram a desenvolver um olhar preconceituoso sobre esses povos. Era realmente um choque cultural, realmente. Bom, essa questão de ter um preconceito sobre os povos distantes é uma coisa que existe há muito tempo atrás. Por exemplo, aqui vocês têm uma imagem tirada de um livro que conta a viagem de Marco Polo durante a Idade Média. Marco Polo é um viajante de Veneza que foi para a Ásia e, sobretudo, a China. Ele voltou em Veneza e contou o que ele viu. Ele conta um monte de coisas bem legais que aconteceram de verdade, mas ele conta também da presença de monstros, de dragões, grifões, unicórnios e também de seres humanos esquisitos sem cabeça, que se chamam de acéfalos, que nem aquele que está à esquerda, ou de ciclópios, que nem aquele que tem à direita, ou um tipo de saci, que vocês podem ver aqui no meio, mas tem outras criaturas, tipo seres humanos com orelhas gigantes caindo no chão, bom, etc. Na verdade, o que aparece aqui é um reuso das imagens já produzidas durante a antiguidade. Tem um tipo de mixo, de mistura entre criaturas monstruosas da antiguidade com criaturas imaginadas na Idade Média, tá? E quando os exploradores europeus vieram para o novo continente, para a América, eles usaram como dizer, esse banco de dados, de imagens, para tentar entender o que estava na frente deles. Tem que imaginar um cara que nunca leu um livro, que chega num novo continente, as plantas são completamente diferentes, os animais são completamente diferentes, tem povos completamente diferentes também, e não dá para entender alguma coisa. Qual é a solução? Eles vão buscar explicações nos textos da antiguidade e também da Idade Média, tá? Sobretudo que o projeto de Cristóvão Colombo era de ir para as Índias, para a Ásia, fazendo o contrário. Mas quando chegou, ele pensou chegar na Ásia. E normalmente esses povos moravam na Ásia também. Então, por exemplo, bom, a gente reencontra o acéfalo, a pessoa sem cabeça, à esquerda, e à direita, essa mulher com arco e flecha é uma amazona. A amazona, na verdade, é uma figura da antiguidade. Muito provavelmente encontraram mulheres com arco e flecha e falaram: tá bom, a gente já entendeu. São as famosas amazonas que foram contadas nos livros da antiguidade e na Idade Média, tá? Tudo isso para dizer que realmente tem um choque cultural muito grande, tá? E que, por causa disso, os povos indígenas eram tratados como bárbaros. Mas agora vou tentar falar que
o bárbaro não é necessariamente quem a gente pensa. Estamos muito acostumados, e bem normal, de ver os europeus imaginando os outros como bárbaros. Isso vai acompanhar a colonização, etc, etc. Mas funciona também, às vezes, no outro sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, em uma caravela portuguesa, e os portugueses foram os primeiros europeus a chegar no Japão, tá? Quando chegaram lá, e vieram com outras crenças, tipo o cristianismo, que começou a se desenvolver. Introduziram também armas de fogo, que vão revolucionar completamente o jeito de fazer a guerra. Vão também depois, e os holandeses depois também, introduzir conhecimento, que sejam, não sei, novas ideias sobre, não sei, as luzes do século XVIII, equipamento, a anatomia, o microscópio que tem aqui, se chama de Rangaku, são estudos holandeses. E, apesar disso, eles vão ser chamados de Nambandin, que quer dizer os bárbaros do sul. Então, por quê? Porque quando os portugueses chegaram no Japão, chegaram pelo sul, tá? E os japoneses, apesar de tudo que os portugueses e holandeses depois não trazeram, percebiam os europeus como bárbaro, porque tinha um choque cultural também do lado deles. Tinha que imaginar um japonês vendo uma pessoa super peluda, uma pilosidade bem diferente, que não costuma tomar banho frequentemente, que, que nem sabe salutar, que nem sabe se comportar em sociedade, que nem sabe, sei lá, comer com hashi. Então, é realmente um bárbaro. Ele nem sabe nada, ele não sabe se comportar em sociedade. Por quê? Porque eles não têm os códigos, claro. Então, Nambandin, quer dizer bárbaro do sul, vai se expressar nas artes também. Por exemplo, à esquerda, vocês têm uma guarda de sabre, que se chama de tsuba, com estilo Namban, com as letras V, não sei se dá para ver, V, O e C dentro. E esse tipo de arabesca é bem típico do estilo Namban. E à direita, uma armadura, e dá para perceber que é uma armadura japonesa com a influência da Europa, como vocês podem ver no plafond, na parte central, e também pelo capacete. Então, em resumo, o que eu ia falar aqui, é que somos todos bárbaros de outras pessoas, tá? Não é apenas uma especificidade dos europeus. Então, a respeito desses europeus que foram para a América, tem um cara que me impressiona muito, que é Michel de Montaigne, que é um pensador do século XVI. Ele escreveu um livro que se chama de Ensaios, e ele escreveu uma parte sobre os povos indígenas, que são apresentados como os canibais. E o legal é que nessa parte ele tem essa frase que eu acho mágica. Ele escreve: cada um chama de bárbaro, porque não é seu costume. Hoje, se a gente falar esse tipo de frase, é normal. É uma coisa que a gente já entendeu várias vezes e completamente aceito. Mas escrever isso no século XVI, o cara é realmente demais, eu acho. Sobretudo que neste livro ele vai fazer um tipo de inversão e vai explicar que a verdadeira desculpa, a verdadeira barbárie é a cultura que quer aniquilar uma outra, que quer se impor, que quer substituir uma outra. Então, o cara é realmente um visionário. Ele tem séculos antes dos outros. Então, a gente está explicando agora que tem fundamentalmente esse olhar de você é estrangeiro, você é estranho.
Isso é ligado também à etimologia, porque a palavra estrangeiro, estranho, tem a mesma origem que extraneus, que quer dizer de fora. E, de fato, para muitas pessoas, quem tem sotaque é o estrangeiro. Por exemplo, eu tenho um sotaque muito forte, eu sou estrangeiro, tá? Mas é sempre o outro que é bizarro, sempre é o outro que tem roupas esquisitas, é sempre o outro que tem costumes alimentares esquisitas, porque, claro, é ligado aos costumes, tá? Mas o importante é que, durante muito tempo, é realmente outro que é bizarro. Uma outra citação, dessa vez de Montesquieu, que também é um filósofo do século XVIII, vamos dizer, será que sentiremos para sempre apenas o ridículo dos outros? Então, ele já começa a ter essa distância de pensar que essas diferenças culturais não é a dominação de uma cultura sobre uma outra, e que são simplesmente costumes diferentes. De onde vem a tendência de ver o outro como bárbaro e não civilizado? Porque a gente viu que é uma coisa meio universal, tá? Mas de onde vem esse sentimento de considerar o outro como bárbaro? Então, para explicar, vou dar um exemplo. Desculpa, o slide aqui está em francês, porque não consegui achar em português, mas talvez vocês já ouviram falar da expressão reino do meio, para falar da China imperial. Durante séculos, para não dizer milenares, na China tinha um imperador. Este imperador, ele era o centro de uma administração muito bem organizada e tinha uma rede de funcionários. Esses funcionários, em cada província, eram representantes da voz do imperador, tá? Era uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada, e no meio de todo esse sistema tinha a figura do imperador. Então, assim, a gente faz um resumo, tem a ideia do que no centro da China tem o imperador, e a China está no centro do mundo. Então, o imperador está no centro do mundo. Ele que vai organizar o mundo, tá? E quando a gente se afasta da figura do imperador, as coisas começam a se bagunçar e a gente volta a essa ideia do que os outros são bárbaros. Se a gente se afasta, se a gente sai do reino, a gente volta a falar de bárbaros, tá? Então, essa visão do mundo, é claro que é a visão adotada pelos chineses, né? Mas será que os japoneses, por exemplo, concordam com isso? Bom, vocês podem adivinhar? É claro que não. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A imagem que está aqui é um casal primordial da mitologia japonesa. No Japão, bom, tem diversas religiões, tem o budismo, tem diversas coisas, mas uma das religiões mais antigas lá é o shintoísmo. O shintoísmo lá é uma forma de animismo, no sentido de religião ligadas aos espíritos, tá? Espíritos ligadas a, não sei, a natureza, para explicar os terremotos, etc, etc. E nessa mitologia tem um casal primordial que são irmãos. Quer dizer que tem o homem e a mulher são irmãos e irmãs. Mas é a mesma coisa na mitologia grega, se vocês pensam, tá? Não, a mitologia não é um problema. Eles moram no céu, tá? E um dia, Izanami e Izanagi vão usar uma lança e vão pôr a ponta da lança na água. E quando tiram a lança da água, tem algumas gotas que vão cair na água e que vão começar a formar as primeiras ilhas do Japão. E essas primeiras ilhas são as primeiras terras jamais aparecendo pela primeira vez na Terra. Então,
esse exemplo para dizer que para os japoneses, o centro do mundo era o Japão. Da mesma maneira que para os chineses, o centro do mundo era a China. A China, exatamente. Então, vamos ver para o resto. A gente começou rapidamente a evocar a mitologia grega. Vocês vão ver que é a mesma coisa. À direita é o Cronos, que é o deus do tempo, e à esquerda é Rhea, deusa da maternidade. Bom, vou tentar fazer um resumo bem rapidinho. O Cronos, ele sabe que um dia um filho vai tirar ele do trono. Então, cada vez que a esposa dá a luz para um filho, ele vai engolir o bebê, tá? O Poseidon, enfin, bom, no Hades, etc, etc. E chega um momento que a Rhea está cansada disso, então ela vai esconder o último bebê, que é o Zeus, e ela vai embrulhar uma pedra num tecido, como se fosse o bebê. E o Cronos, ele vai engolir a pedra, ele vai pensar que como é o último filho, o tempo vai passar, e depois de 18 anos, o Zeus, que cresceu, ele viveu numa gruta, tem uma cabra amalteia que vai dar leite para ele vai ganhar força. E quando tem 18 anos, ele tem a força para enfrentar o pai, é a divina, ele vai tirar do trono o Cronos e vai se tornar rei dos deuses, tá? Então, por que eu conto tudo isso para vocês? O que tem a ver com a questão do centro do mundo? A questão é que na Grécia tem um sítio arqueológico muito importante que se chama o Santuário de Delfos. E lá no Santuário de Delfos tem uma pedra muito importante que se chama de ônfalo. E ônfalo quer dizer umbigo. Seria o umbigo, desculpa, umbigo. Seria o umbigo do mundo. E essa pedra, talvez vocês já entenderam, seria a pedra que o Cronos engoliu, tá? Depois, quando derrotou o pai, recuperou a pedra. Essa pedra seria a pedra que engoliu o Cronos. E essa pedra mostra o centro do mundo para os gregos, que é, obviamente, na Grécia, tá? E a gente poderia continuar os exemplos, assim. Então, este mapa aqui, ele mostra o mundo de acordo com os textos de Herodoto, tá? Então, dá para ver claramente que o mar Mediterrâneo é o território dele, tá? Dá para ver que é um grego que fez, porque em volta do mar Mediterrâneo, quando a gente se afasta, tá menos claro, tá? Então, dá para ver pelo próprio mapa que é um grego que fez, tá? Porque o detalhe, a precisão do mapa está bem mais importante em volta da Grécia do que em qualquer outro território. Mas dá para reconhecer a África no sul, a Ásia à direita, a Europa lá em cima, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para destacar que é uma coisa normal, na verdade, de considerar seu próprio terreno como a referência, como a base. Imagina, se eu falo para, sei lá, um menino de desenhar o bairro dele, talvez ele vai pegar uma folha de papel, vai desenhar a casa dele, a escola, a padaria, o campo de futebol, etc, etc. Então, é uma lógica de exploração, tá? Então, é normal de pôr a própria casa no centro do mundo, porque a gente vai aumentando assim os limites do território conhecido, tá? E para essa razão também, essa questão do centro do mundo, que a bandeira da ONU tá assim, e para não deixar ninguém no centro, porque essas representações do mundo com a Europa no meio, em cima, etc., são construções completamente pensadas, tá? Poderia ter outros jeitos de mostrar o mundo, tá? Então, essa questão do qual é o centro do mundo, ela depende de cada povo. Vou mostrar mais um exemplo e depois a gente vai passar a outra coisa. Aqui vocês têm
o mapa do mundo, que é um mapa estilizado. Dá para reconhecer, talvez, os três continentes mais antigos para os europeus: a Ásia à direita, a África embaixo, a Europa à esquerda. E no centro do mundo, o que tem é a cidade de Jerusalém. Então dá para ver que o mapa, neste caso, foi um mapa cristão. O cristão vai colocar Jerusalém como o centro do mundo. Bom, tudo isso vai dizer que a gente tem esse fenômeno de querer colocar a própria terra no centro de tudo, tá? E de usar a nossa cultura como referência para entender o mundo. Então, isso tem um nome, desculpa, se chama de etnocentrismo, tá? Tem um cientista americano que no final do século XIX, início do século XX, escreveu sobre isso. Então, dessa vez eu vou ler, vai ser mais fácil. Etnocentrismo é definido como viver a sua própria cultura como se fosse a norma universal e toma-la como um quadro de referência que permite julgar outras culturas, práticas, comportamentos, crenças, sem considerar as normas existentes nessas culturas estrangeiras, tá? Ele falou tudo. E tipo, minha cultura é a referência e os outros têm que se adaptar. E o que aconteceu com a colonização depois, né? Bom, a mulher que vocês estão vendo aqui é uma professora de antropologia genética e ela traz uma tentativa de resposta sobre o porquê do etnocentrismo da humanidade. Vou ler de novo. Em termos evolutivos, uma explicação razoável e que é melhor compartilhar, os seus recursos com alguém do seu grupo que possa retribuir no futuro. Talvez seja a explicação de por que a gente tenha naturalmente essa proximidade, essa facilidade de partilhar com o membro do nosso grupo e não com alguém fora do nosso grupo. O etnocentrismo manifesta tanto a certeza de uma superioridade como uma espécie de terror, o medo face ao outro, percebido como uma ameaça à integridade do grupo. Então, essa historiadora, falando isso, na verdade, o que ela traz? Ela traz duas consequências que não são sistemáticas, mas que podem acontecer a partir do etnocentrismo. Essas duas consequências, vocês adivinham, é o racismo e a xenofobia, tá? Então a gente vai começar com o racismo rapidinho. Vamos destacar rapidamente as bases, os três fundamentos do racismo. A primeira coisa é a categorização, o fato de definir raças. No entanto, a classificação em raças não é de forma alguma operacional em biologia. Isso é bem conhecido, vou passar rapidamente, mas é verdade que geneticamente, tá? A gente compartilha com os outros mais de 99,9% do mesmo patrimônio genético do ADN, tá? Então, falar de raças não faz muito sentido, não. Todo mundo vem da África e depois as pessoas, bom, vocês já entenderam. Depois, a segunda base, a hierarquização, o fato de priorizar raças de acordo com critérios de julgamento, e definir raças e depois falar tal raça é superior a tal outra. A gente poderia multiplicar os exemplos na história, tá? E a terceira coisa é a essencialização, o fato de restringir o indivíduo a uma etiqueta e assumir que sabemos tudo sobre ele a partir de sua suposta origem, ritmo na pele, ladrão, bom de matemática, rico, etc, etc. Bom, a gente falou de racismo, mas tem outras maneiras de discriminar as pessoas. A gente não vai fazer um catálogo, mas acho que tem mais de 20, acho que são 26
discriminações que são catalogadas pela lei. Rapidamente, tem discriminações sobre o critério da origem do sobrenome, discriminação ligadas à idade, à cor da pele, deficiência, religião, opinião, estado de saúde, orientação ou identidade sexual, etc, etc. Se vocês querem mais informações sobre o assunto, a gente pode... Tem muitas coisas que são acessíveis na internet. Nos falamos de discriminação e racismo, vamos ver o outro ponto evocado como consequência do etnocentrismo, que é a xenofobia. Então, etimologicamente, a xenofobia dá para dividir em duas partes: xenos, em grego, estrangeiro, phobos, que é da palavra fobia, que é o medo. Então, etimologicamente, é o medo dos estrangeiros. Bom, nos falamos do fato de ver o outro como um bárbaro, tá? Nos falamos da origem, na verdade, de se olhar, ligado também a essa questão do etnocentrismo, de onde vai sair o racismo, a xenofobia, etc. Mas o outro, mesmo se ele é bárbaro, ele, às vezes, pode morar num lugar bem legal. Então, quando a gente imagina terras distantes, dá para imaginar ciclópios, acefalos, etc. Mas muitas vezes as pessoas vão também imaginar ouro, especiarias, vida eterna, etc, etc. É disso que nós vamos falar agora, tá? Vamos falar do conceito também do exotismo, desculpa. Então, agora eu vou tentar destacar um arquetipo, que é o arquetipo do dragão e do tesouro, tá? Vamos ver um exemplo aqui da Grécia Antiga. Não sei se vocês conhecem a história de Jasão e os argonautas, mas em resumo, Jasão é um tipo de príncipe que o trono foi roubado pelo tio dele, e para poder voltar ao trono, ele vai ter que ir para a extremidade do mundo, de uma região que se chama de Colchida, na Geórgia atual, para pegar um objeto mágico que é uma pele de carneiro que é de ouro, tá? E ele vai ter que enfrentar um monte de desafios para poder conseguir ter o objeto. E a parte mais difícil é enfrentar o dragão, tá? Então, invade e o tesouro, vamos dizer, porque essa pele de carneiro, ela é como se fosse um símbolo, ela tem diversos significados, pode representar a riqueza e também um símbolo de realeza, às vezes é ligado também à ideia de imortalidade, que poderia explicar também a regurgitação do herói pelo próprio dragão à esquerda, e à direita com a coruja, talvez vocês reconheceram Atena, que é a deusa da sabedoria, da estratégia militar, etc. Tá? Bom, no final das contas, tem diversas versões do mito, mas geralmente a gente conta que Medeia bom, é uma mulher que vai ajudar usando mágica para proteger o herói, e o Jason vai poder voltar para casa com como se diz em português, o velo de ouro, tá? Mas o importante é de ver esse díptico de tesouro e também o dragão. Mais um exemplo aqui, de novo na mitologia, à esquerda vocês têm um herói, ele tem uma clava e nas costas ele tem a pele de leão, ele é barbudo. Talvez vocês já reconheceram Hércules. Hércules, famoso, entre outras coisas, pelos 12 trabalhos, e um deles vai ser de chegar no fim do mundo para pegar as maçãs de ouro no Jardim das Hesperidas, onde espera
três moças que são filhas do titã Atlas, tá? E quem protege as maçãs de ouro, vocês já adivinaram, é um dragão. Às vezes o dragão pode ter diversas cabeças, como se fosse a Hidra também. E o interessante também nesse mito é a localização do Jardim das Hespéridas, porque é uma ilha que está no Ocidente. O Ocidente, para um grego, é o Oceano Atlântico, tá? É interessante porque a própria palavra Atlântico tem o nome de Atlas. E justamente Atlas é aquela montanha que está no Marrocos que sustenta o céu, tá? E as filhas de Atlas estão guardando essa árvore mágica numa ilha que tem uma localização desconhecida, mas que fica no fim do mundo, porque para um grego, o Oceano Atlântico era o fim do mundo, tá? Então, a gente tem uma receita interessante, o fim do mundo com seres extraordinários, dragões e também tesouros, tá? O distante pode trazer coisas monstruosas e também coisas maravilhosas, desculpa, ao mesmo tempo. Na mitologia, não é apenas a figura do dragão que protege os tesouros, também tem a criatura do grifo, que é uma mistura entre um leão e uma águia. E o grifo, ele passa por proteger o tesouro de Apolo no Oriente. Sempre é a mesma coisa. Está distante, a gente não sabe exatamente onde está, mas que fabuloso é. E perigoso e fabuloso ao mesmo tempo. Esse díptico, dragão, tesouro, não é específico da mitologia grega. Por exemplo, aqui é um exemplo que vem da mitologia nórdica, ou germânica, é a mesma coisa. Na mitologia germânica, tem o herói Siegfried, conhecido como também Sigurd, Siegfried, que vai enfrentar o dragão Fafnir, que originalmente era um homem que se transformou em dragão para proteger o tesouro que está à esquerda. Então, a mesma coisa, o perigo e a recompensa. Se vocês conhecem, bom, se vocês leram O Senhor dos Anéis, tem muito a ver e uma fonte de inspiração para Tolkien, justamente. E essa história de Siegfried com o dragão foi adaptada também pelo compositor Richard Wagner, quando escreveu as óperas do Anel dos Nibelungen, ou do Ouro do Reno, por exemplo. Então, falei para vocês que Tolkien estudou bastante os mitos germânicos. Então, se vocês já assistiram os filmes, leram os livros, é um díptico, de novo, que a gente encontra na história do Hobbit, onde tem um dragão protegendo um tesouro maravilhoso que, além do ouro, tem um artefato que é uma pedra que se chama de Arkenstone, que é símbolo do trono dos anões. Mais um exemplo, aqui em Harry Potter, dá para ver o jovem herói enfrentando um dragão para tentar pegar um ovo de ouro. Mais um, no filme ou nos livros da Nárnia, não sei se vocês já assistiram, tem a mesma associação do dragão com o tesouro. Tem um menino que encontra um tesouro que é maldito e quando começa a se aproximar, ele mesmo se transforma em dragão e o papel dele vai ser de proteger o tesouro. Bom, vamos deixar um pouco os filmes para voltar a referências históricas. Já falamos de Marco Polo e da viagem dele para a Ásia. As ilustrações que acompanham o relatório da viagem dele falam de cinocéfalos.
fiz um erro na legenda, esqueci um O, é cinocéfalos. Sino quer dizer cachorro, céfalos quer dizer cabeça. Então, são seres que têm a forma de um homem, vamos dizer, né? Mas que tem a cabeça de um cachorro. E esse cachorro está super perigoso porque eles passam para comer carne humana. E o interessante é o que eles estão fazendo, porque se trata muito provavelmente de especiarias. A Ásia, que a gente chamava de Índia, era o lugar de onde vinham as especiarias. Então, de novo, tem a ideia de um lugar muito distante, com a fortuna no sentido de riqueza, mas de um lugar onde moram seres muito perigosos. E a gente vai chegar ao exemplo brasileiro. Este mapa é um mapa do século XVI, que está na Biblioteca Nacional em Paris. Este mapa é maravilhoso. Ele mostra detalhes incríveis. Dá para ver os caciques com plumas, etc. O interessante é que, se vocês olham no centro, tem a exploração do pau-brasil, que deu o próprio nome do Brasil, tá? Essa madeira de cor vermelha era usada para fazer um tipo de pigmento que custava muito caro na Europa. E quando os europeus chegaram, eles trocavam isso por lâminas de machado, outras coisas, com os povos indígenas. Mas é uma fonte de riqueza para os europeus quando chegaram. E se vocês prestarem atenção, na esquerda, tem de novo um dragão. Quer dizer que a gente chega de novo com a ideia de um território muito distante para os europeus, que dá a possibilidade de se tornar muito rico, e que, ao mesmo tempo, é lugar onde moram monstros super perigosos, tá? Vamos continuar com mais um exemplo brasileiro. Este mapa, se vocês olham embaixo, dá para ver a Amazônia, que a gente começou a evocar, e também o acéfalo, mas tem outros detalhes bem interessantes. Vamos começar pela parte da riqueza, tá? Vocês estão vendo uma coisa que poderia atrair exploradores europeus? É difícil assim, tá? Mas se a gente se aproxima, tem um lago no meio que se chama Lago de Parima, em português. Tem escrito Parimé porque é um mapa holandês, né? Mas em português se chama de Lago de Parima. Este Lago de Parima é enorme. Ele passa para localizar uma cidade que se chama de Manoa. E se vocês olham o texto que vai junto, dá para reconhecer Eldorado, que é ligado a uma legenda da exploração da América, onde com a ideia que tem uma cidade de ouro, toda feita de ouro, e os exploradores europeus estavam buscando essa cidade maravilhosa. Bom, em resumo, tem muitas versões dessa legenda, tem muitas publicações sobre o assunto. Eu poderia indicar uma tese que foi publicada, mas o interessante é que este lago, ele nunca existiu. Ele aparece como enorme nos mapas, ele apareceu até o século XIX nos mapas, ele nunca existiu. Mas o que a gente pode destacar aqui é que, de novo, tem essa sensação riqueza com a cidade do Eldorado, Manoa, e também a presença de povos perigosos com acéfalos, pessoas sem cabeça, e as Amazonas, e a presença, é claro, dos canibais. Tá? Então, realmente, funciona com os dois. Um tesouro maravilhoso e monstros. Falamos de especiarias, falamos de ouro,
falamos de diversas coisas, mas uma outra coisa que estava procurada, uma coisa que fazia sonhar os exploradores, é a questão da fonte da juventude, que durante a Idade Média era localizada no Oriente, tá? E como explicamos, tem muitas histórias que originalmente foram localizadas no Oriente, que depois foram localizadas no novo continente, na América, acompanhando a descoberta. É a mesma coisa com a fonte da juventude, porque tem exploradores como Ponce de León que procuravam essa fonte maravilhosa na Flórida, tá? Não sei se todo mundo conhece essa história, mas para contar rapidinho o tema, é uma água mágica que vai restituir a juventude para as pessoas que vão mergulhar nessa água. Mais um exemplo aqui é o país de Cocanha, é um lugar maravilhoso onde o trabalho não existe, as pessoas só fazem só precisam deitar, como vocês podem ver aqui nessa pintura de Bruegel, e a comida é à vontade e são só coisas boas. Em vez de comer, sei lá, apenas trigo, pão, cereais, etc., tem carne à vontade, etc. Por isso que, para brincar, eu costumo pensar que o país de Cocanha, para mim, é uma churrascaria, porque tem comida à vontade e tem carnes maravilhosas à vontade. Se vocês olham embaixo, tem um ovo que está pronto para ser comido. Ele vem com duas pernas para ser comido. Que loucura. Estamos apresentando justamente as diversas formas de tesouros. Nós vimos riqueza através do ouro, das especiarias, nós vimos também a procura da juventude, mas essas novas terras também, a América, podem aparecer também como o paraíso, o Éden, na verdade, que antigamente, o paraíso terrestre, que antigamente, de novo, era localizado no Oriente. Quando Cristóvão Colombo chegou nessas novas terras, ele tinha certeza que essas terras, na verdade, eram o lugar onde tinha originalmente Adão e Eve, por causa da floresta, por causa de ver as pessoas nus, etc, etc. E também vai ajudar para financiar outras expedições. Então, é bom contar esse tipo de histórias para o rei e a rainha. Bom, essa ideia do que é distante e fonte de dinheiro, a gente poderia continuar a lista com a Rota da Seda, a Corrida do Ouro, o próprio sonho americano, tá? Tem um díptico de distante, difícil, mas pode trazer riqueza. O outro dos mundos distantes convive com o maravilhoso. Da mesma maneira que eu falei para vocês que o outro bárbaro não é necessariamente o ponto de vista do europeu, que funciona nos dois sentidos, com o exemplo dos japoneses falando de Nambanjin, os europeus, vou falar aqui que funciona também nos dois sentidos também para pensar que o outro pode ter poderes mágicos na Europa. Vou dar um exemplo para vocês. A gravura que vocês estão vendo aqui, ela vem de um livro que foi publicado no início do século XVIII, que está aqui. E lendo este livro aqui, eu percebi que é a história de um explorador francês que se chama de Paul Lucas, que foi bem no início do século XVIII para o Egito. A egiptologia ainda não existia, tá? Ele não entendia absolutamente nada, mas começava a recolher ou roubar, como vocês querem, ou comprando coisas do Egito Antigo para levar para a França e depois se apresentou para o rei, e o rei da França, o Luís XIV,
falou, você vai voltar para o Egito e você vai me trazer outras coisas. E quando voltou lá, ele fez uma expedição bem maior e os egípcios acreditavam que ele tinha poderes mágicos, como o poder, por exemplo, de detectar o ouro ou a prata dentro das ruínas antigas. Ou se não, o poder de fabricar ouro a partir de outros materiais. Tá? Tudo isso vai dizer que não é apenas o europeu imaginando coisas maravilhosas e tudo em países distantes, funciona nos dois sentidos. Tem também outros povos imaginando coisas maravilhosas associadas também aos europeus. Não sei se foi claro, fiquei meio bagunçado no momento. Mas essa ideia de imaginar lugar distante, maravilhoso e completamente imaginado, a gente pode evocar rapidamente um exemplo. No século XVIII e XIX, tem essa moda do orientalismo, onde os europeus vão imaginar um Oriente. Quando tu falando de Oriente, não é Extremo Oriente, não é a China, não é o Japão, é mais a Turquia, ou o Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos, toda essa parte. Eles vão imaginar uma coisa completamente fora da realidade. Um dia, vocês podem ver a moça aqui deitada numa pele sei lá, leopardo, imagino. Tem a questão da sensualidade. Muitas vezes eles vão fazer desenhos, pinturas de mulheres tomando banho. É uma coisa completamente imaginada e fantasmada, podemos dizer. O interessante é justamente esse gosto pelo estrangeiro, que seja verdade ou não, e o significado profundo da própria palavra exotismo. Porque exotismo quer dizer fora, que vai dar estrangeiro exterior. O exotismo e o gosto pelo estrangeiro, apesar de não ser realista. Pode ser realista ou não. Então, agora vamos fazer um pequeno teste. Eu coloquei essa garrafa de Guaraná aqui, justamente para poder conversar sobre o que é exótico e o que não é, tá? Essa garrafa de Guaraná, será que ela é exótica para vocês? Então, não sei se vocês estão respondendo sim ou não, porque não vejo absolutamente nada além da tela aqui. Mas imagino que para vocês que são brasileiros, uma guarana é completamente normal, dá para comprar no supermercado, etc. Mas para mim, que sou francês, guarana é uma coisa realmente exótica, no sentido que não dá para achar aqui. Bom, talvez dá para achar em algumas lojas especializadas, etc. Mas é uma coisa super rara que vem de longe e a própria fruta guaraná é uma coisa super exótica. Não tem aqui e nem dá para achar, tá? O Guaraná é tão exótico que se vocês olham a estimada do século XVII, a parte de baixo com a legenda tem a cana de açúcar para ilustrar a parte do Brasil e tem também o Guaraná, tá? E isso mostra justamente que uma coisa valorizada e associada a esses territórios distantes para os europeus. Então, a gente acabou de ver que o Guaraná tá exótico para mim, mas talvez funcione nos dois sentidos. Se eu mostro esse equipamento para vocês, não sei se todo mundo adivinha o que é, tá? Então, como de novo, não posso comunicar com vocês porque não vejo as respostas, mas vamos direto na resposta. Este material é usado para fazer o que nós chamamos de raclette,
que é um prato bem popular, associado sobretudo ao inverno. A gente come isso quando está bem frio, e um prato que se come na montanha, etc. E uma coisa bem rústica, bem simples, é batata frios e queijo derretido nas batatas, é uma delícia. Então, se vocês vão no restaurante, tem acima, geralmente, esse tipo de material, e tem que ralar o queijo derretido, porque na parte de cima tem um tipo de mini aquecedor que vai fazer derreter o cote de queijo, tá? Mas é isso aí no restaurante. Em família, a gente usa esse tipo de material com mini panelas e cada um vai pôr uma fatia de queijo dentro, pôr no negócio, esperar um minuto, não sei quanto tempo, e depois vai gratinar. E depois a gente tem um tipo de espátula de madeira para fazer cair o queijo na batata. Uma coisa super popular, super familiar, etc. Então, estou mostrando esse exemplo para dizer que não sei se todo mundo conhece isso no Brasil, mas na França é tão comum e tão banal que imagino que para nós seria impensável pensar que isso é exótico. Mas para mim não seria uma surpresa de pensar que talvez seria exótico para vocês, no sentido que vocês não conhecem necessariamente isso. Ou talvez tenha alguns que conhecem, se vocês já vieram aqui. Bom, um resumo. Então, só para finalizar com a questão do exotismo, o exotismo, ele depende do ponto de vista, tá? A gente viu dois exemplos, Guaraná e Raclette, mas a gente poderia multiplicar os exemplos, tá? O exotismo não é ligado à natureza de um objeto ou de um lugar, depende do ponto de vista. Um resumo da situação, estou olhando o horário. Quando o outro é mal conhecido, às vezes pode ser desconsiderado, e também a gente acabou de ver que ele pode morar em territórios que fazem sonhar os outros, tá? Porque são considerados ricos. Se a gente junta os dois, talvez vocês já entenderam, a gente chega a falar de colonização. O fato de desconsiderar os povos indígenas. Quando estou falando de povos indígenas, não estou falando apenas da América, estou falando em geral, as pessoas que moram nas terras deles. E se tem ouro, especiarias, madeira, não sei o quê, geralmente levou até a colonização. Então, vamos falar de um outro tema, e outro educado, os perigos do progresso imposto pela força. Bom, o fato de reconhecer o outro, mesmo se ele mora num lugar distante como um ser humano, não é uma coisa tão óbvia. Na verdade, essa ideia vai se desenvolver com o humanismo durante a Renascença. Tá? A gente vai começar a pensar de um modo global sobre a humanidade. Esse fenômeno ele vai se acelerar, desculpa, no século XVIII com o iluminismo, as luzes, onde vai começar a pensar sobre a universalidade do ser humano. Na gravura que vocês estão vendo aqui, por exemplo, dá para ver o Voltaire, que é um filósofo, escrevendo para tentar adaptar os trabalhos de Isaac Newton. Então, funciona com um sistema de alegorias e a luz, que quer dizer o conhecimento, que vem de Isaac Newton, que reflete no trabalho de Voltaire. Tá? Então, ele faz como se fosse um trabalho de vulgarização do trabalho do cientista inglês. Bom, é importante de destacar essa noção de universalismo. Mais um exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que é também filósofo das luzes, ele
mostra essa ideia de considerar o ser humano de um modo geral, por exemplo, com o livro dele, Ensaio sobre as Origens das Línguas. Ele convida seus leitores a levar sua visão mais longe para compreender mais os homens e seus hábitos, todos relativos. E acho que um dos documentos que ilustra justamente essa ideia de um universalismo é a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. O primeiro artigo, nós podemos ler: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então, a Revolução Francesa é como dizer, a consequência desse movimento das luzes do século XVIII. Então, a ideia que tenha uma civilização que caminha nos direitos, etc., a ideia de que a gente vai ter um universalismo para o mundo, aos poucos, esse ideal ele vai levar à ideia de colonização, porque os países europeus, por ser a França, que é aqui nessa alegoria, também a Inglaterra, outros países vão querer aproveitar dos recursos também de outras regiões do mundo, mas com o ideal também de trazer a boa resposta, entre aspas, com a ideia de trazer a civilização para povos que ficam na escuridão. Então, é horrível falar assim, mas era mais ou menos a ideia da época. Então, e trazer um progresso, mesmo se for esmagar culturas locais. Então, aqui, o centro é a cornucópia, é um símbolo da antiguidade, para dizer que a pátria francesa vai trazer riqueza para os povos indígenas aqui. De novo, eu sei que é complicado falar povos indígenas no Brasil, porque todo mundo pensa no índio. Vou ter que falar uma outra palavra. Os povos locais. Aqui um outro exemplo são os estadunidenses. Nos Estados Unidos, os povos de origens europeias vão aos poucos aumentar o território do governo estadunidense, mesmo se for pegar os territórios indígenas, tá? E essa alegoria poderia ser a civilização, poderia ser o governo americano. Ela divide a imagem em duas partes. Vocês têm à direita a luz, as cidades sobre o modelo europeu, o trem, os homens brancos, e do outro lado, e o lado do mundo selvagem, com os povos indígenas, a natureza, os animais, os ursos e a escuridão. Tá? Então, realmente ilustra, de novo, essa justificação da colonização, podemos dizer, mesmo se for dentro do próprio país, a justificação da colonização através de uma ideologia de trazer a civilização. Bom, os britânicos também fizeram a mesma coisa, e aos poucos a gente vai começar a falar de Austrália, porque James Cook veio para a Austrália e ele pegou as terras no nome da coroa inglesa. Eu vou falar de um quadro que é recente, de 1997, que está exposto no Museu das Conferências. Estou vendo que, nossa, são 15 para as... Opa! Então, vou ter que acelerar. Né? Este quadro é muito interessante. Vou tentar mostrar para vocês por quê. Bom, os aborígenos, eles tinham, os povos que já estão presentes na Austrália, eles tinham um jeito de viver diferente, claro, dos europeus. Eles estavam semi-nomadas, no sentido que usavam os recursos locais e depois usavam
outros territórios para caçar e colher recursos. Este quadro que está aqui, na verdade, é um mapa que foi pintado por uma descendente desse povo, uma aborígena. Ela mostra justamente um território onde tem a presença da água, tem também caminhos com essas linhas vermelhas, e todos esses pontos mostram ervilhas que estão recolhidas para fazer curas e para alimentação também. Aborígenes, rapidamente, quer dizer desde a origem, uma palavra que quer dizer que são os povos que já estão instalados. Quando James Cook veio para a Austrália, apesar de ver os aborígenes, ele chamou essas terras de terra nullius, que quer dizer as terras de ninguém. E isso quer dizer que ele não reconheceu a presença aborígena. Então, como ele chega a não reconhecer a presença humana aqui? Simplesmente porque, para ele, os aborígenes eram selvagens, no sentido etimológico. Selvagem vem de silváticos, que quer dizer feito para selva. Então, essas pessoas, para ele, eram considerados da mesma maneira do que a fauna local, do que mesma coisa do que o koala, o canguru, não conta para ele. Essa ideia do que o homem branco tem que salvar os povos locais e tudo, eu falo do homem branco e uma ideia que foi apresentada por Rudyard Kipling, que escreveu o Jungle Book, o livro da selva, em português. Então, é um dever espiritual de colonizar. E o fato de ver outro como selvagem vai justificar a exploração dos continentes. Quando os britânicos chegaram, começaram a abrir minas de ouro, de pedras também, começaram a criar a ovelha também, e teve campos também para ensinar o jeito de viver para os aborígenes. E tem a ideia, de novo, de trazer o progresso, tá? E a teoria da guerra justa. Uma coisa que pode ser constatada até hoje, tem muitos conflitos, a gente não vai entrar nos detalhes, mas tem muitos conflitos recentes, vamos dizer, onde tem a ideia de justificar a guerra pelo fato de trazer a democracia, etc, etc. Não vou dar mais exemplo. E para voltar a este quadro, tem também uma dimensão espiritual, porque se vocês olham todos esses pontos, na verdade, eles representam a pele de uma lagarta australiana do deserto, porque rapidamente os aborígenes eles têm uma religião onde tem animais ancestrais associados a territórios. E neste caso, é o território de uma ancestral lagarta, e onde se cruzam as linhas, os caminhos, é um santuário, tá? Mas, de novo, para os britânicos que chegaram, essas religiões não contam. De um modo geral, se outro tem uma outra religião, ele é herege, tá? E a gente vai usar o argumento da religião para colonização, porque esses colonos vão falar um resumo, vou te abrir os olhos, essa é a verdadeira religião, neste caso o cristianismo, e graças a mim, a sua alma vai ser salva, tá? E mesmo se os povos indígenas, a esquerda, por exemplo, é a fundação de São Paulo, tá? Mesmo se os povos indígenas se tornam, sei lá, escravos, por exemplo, tanto faz, porque tem o argumento da religião falando a gente salvou sua alma. Rapidamente, na Bíblia tem um argumento para justificar a escravidão dos africanos, tá? Rapidamente, o Noé, e a Arca de Noé, teve 3 filhos, cada um desses filhos representa, vai cuidar de uma parte do mundo conhecido.
estimar para mostrar a Europa, aqui, com Jafé. Embaixo, à direita aqui, a África, com Cam. E lá em cima, com o Oriente, e Sem. E no meio aqui, o Mar Mediterrâneo, e à direita, o Nilo. Não sei se dá para se representar. Então, o norte está para a esquerda, o sul está para a direita, tá? E na Bíblia, o Noé, ele vai ficar completamente bêbado e pelado. O Cam vai chegar, vai ver o pai pelado e vai chamar os irmãos. Sem e Jafé vão chegar e vão esconder, vão cobrir o pai. Quando o pai vai voltar, ele vai perceber que o Cam faltou de respeito porque foi chamar os irmãos e não ajudou a esconder o corpo dele. Então, vai ter uma maldição. Ele vai falar, os seus descendentes serão servidores dos dois outros. Tradução, os descendentes de Cam serão servidores dos descendentes de Sem, na Ásia, e de Jafé, na Europa. E durante a colonização, as pessoas usavam essa história de maldição de Cam para justificar a escravidão dos africanos. Bom, Segunda Guerra Mundial, a Europa está destruída, e a partir disso, a reputação de invisibilidade da Europa não funciona mais, e os territórios que foram colonizados, aos poucos, vão começar a se emancipar, tá? E o fim da colonização. O quadro que vocês têm aí, ele é pintado numa tela. E isso é diferente da tradição aborígena, porque durante milhares de anos, os aborígenes pintavam na rocha, ou senão no próprio corpo, tá? E aqui o artista, essa mulher escolheu de pintar numa tela de propósito, porque essa tela que é bem grande, que deve ter, sei lá, um pouco menos de 2 metros de altura, alguma coisa assim, né? Ela foi levada para o tribunal na Austrália para tentar convencer que essas terras eram a terra dos ancestrais dela. Ela usou essa pintura como documento para fazer reconhecer a expoliação da terra dos ancestrais dela. Tá? Então, a arte foi usada como um ato militante para o reconhecimento do direito de acessar as terras com os povos indígenas, com os aborígenes. Última parte, rapidinho. Aqui são sapatos shoe, quer dizer, dos povos indígenas nos Estados Unidos, e tem um monte de pérolas de vidro. O vidro, essas pérolas de vidro não foram feitas pelos povos indígenas, são os europeus que trazeram, e teve uma troca com a pele e outras coisas. Hein? Tem a questão de saber se esse sapato fica indígena ou não. E a resposta é sim. Porque da mesma maneira que vocês, brasileiros, são paulistanos, comem pizza, que é italiana, vocês continuam brasileiro. Da mesma maneira do que algumas pessoas podem ser budista, escutar K-pop, não sei, fazer feng shui em casa, ou não sei o que. Então, esses elementos exteriores foram adotados, tá? E da mesma maneira, os povos indígenas podem usar celulares, computadores, etc., sem perder a identidade deles. Tá? Rapidamente, sobre o reconhecimento do outro, na sua diferença, tem esse anel, que é um anel que deve ter, sei lá, 1 metro de tamanho, mais ou menos. Ele é feito de pequenas conchas. Esse anel, ele foi usado no norte, nas ilhas que estão no nordeste da Austrália, na Melanésia. E se trata de uma verdadeira moeda, no sentido que ela responde à definição de uma moeda, no sentido que ela pode ser dividida, tá? Para comprar alimentos, roupas, não sei o quê. Ela pode ser armazenada
não vai apodrecer, porque os ratos, etc., não vão comer as conchas, ela pode ser facilmente transportada. Então, responde também essa definição da moeda. Então, é uma moeda. E se estou falando tudo isso, é para destacar os pontos comuns com povos distantes, tá? E a gente vai chegar na conclusão. Destacando os pontos comuns, a gente começa a ver o outro como um alter ego, que em latim quer dizer um outro eu. Na segunda metade do século XX, tem uma tipo nem sei como dizer em português, mas as pessoas vão começar a estudar as culturas locais e reconhecer o direito de ser eles mesmos para esses povos indígenas, esses povos locais. E é assim que a gente chega nessa noção de alteridade e o fato de reconhecer o outro na sua diferença, sem julgamento, sem falar que ele é inferior ou às vezes imaginado como exótico, etc. E simplesmente reconhecer o outro na sua diferença. Tipo, poderia ser eu, se num outro contexto, poderia ser eu. E por isso que eu coloquei essa imagem de igualdade. É diferente e, ao mesmo tempo, é igual. E a gente vai acabar com isso. Nós vimos muitos olhares do outro fazendo uma gradação do mais preconceituoso, monstruoso, até o mais valorizado, exótico, para finalmente chegar ao reconhecimento do outro como um igual na sua diferença. E isso é a própria definição da alteridade. Desculpa, corri um pouco no final para deixar um momento para as perguntas. Então, talvez podemos ver as perguntas. Vamos a elas. Ives, que palestra sensacional. Enfim, digo também, o público ficou com a gente até o final. Te agradecer, acho que foi espetacular, assim, de Ah, pensar que bom. essas gradações, como é que você trouxe essa questão de como a cultura incorpora, né, os estereótipos, o exótico. Realmente, ainda bem que essa palestra vai ficar gravada e a gente vai poder acessar mais vezes. Que bom. Pelo nosso tempo, eu vou só ler uma pergunta da Ilana, Tá. já que tem só esse tempinho final, tá bom? E aí te passo a resposta. Então vamos lá. Ilana Goldenstein pergunta: o site do Musée de Confluence explica que, desde 2018, são feitas viagens de campo para a Amazônia para a coleta de objetos. Gostaria de saber um pouco sobre como são essas expedições, que povos e regiões visitam, como se dá a aquisição das peças e a documentação dessas peças. Além disso, também peço a gentileza de nos dizer se o museu vem experimentando práticas de curadoria compartilhada ou acervo compartilhado com outros povos, como tem ocorrido em alguns museus etnográficos, históricos e de artes não ocidentais. Tá. Bom, para ser sincero, eu não trabalhei com essa coleta. É uma coisa que eu vou descobrir. Bom, não vou contar. Bom, em resumo, tem algumas coletas que já foram feitas e eu não quero falar besteiras. Não sei se é. Como se chama? Ah, esqueci o nome do povo. Vai voltar. Que horror. Bom, em resumo, tenho poucas informações sobre essas coletas, mas o museu, um dos papéis do museu é também de continuar de fazer esse trabalho de pesquisa, porque o papel do museu é conservar os objetos e de fazer uma coisa acessível para todos, para fazer conhecer também, e tem também um papel de pesquisa. E essa pesquisa pode ser feita também em biblioteca, com especialista e tudo, mas tem também um aspecto que é de coleta dos objetos. E, na verdade, não posso contar um pouco mais sobre isso, porque não tenho mais informações, mas tenho objetos indígenas do Brasil que estão no percurso permanente do museu, sim.
como aquele objeto que eu mostrei. Mas tem outras coisas, tem também objetos com penas, etc. Perfeito, Ives. O pessoal está perguntando como acessa a gravação da palestra. Dentro de um mês, gente, ela vai subir no YouTube da Casa Museu Maclabim. A gente tem outras palestras também que estão por lá e vocês podem acessar. Gente, horário cravado, Ives. O Ives também já está aí com 5, 6 horas de fuso horário na França. A gente já vai encerrando por aqui. Queria primeiramente agradecer, acho que o Ives conseguiu dar conta muito melhor do que a gente imaginava, e mesmo sabendo que seria excelente do tema, né, da alteridade, da identidade, como é que fica essa relação do eu e do outro. A gente segue com a nossa programação de pensar a relação entre o novo e o velho mundo na semana que vem. A gente vai receber o jornalista da Piauí, Bernardo Esteves, numa palestra presencial, onde ele vai discutir a ocupação da presença humana nas Américas, então as controvérsias intelectuais sobre esse tema, a partir de um livro que ele publicou no final do ano passado, pela Companhia das Letras. Então vai ser um evento muito instigante, interessante, para quem quiser, eu vou deixar aqui o link também. Espero que quem puder, estiver em São Paulo, venha, sábado às 11 horas da manhã. Então, Ives, te agradecer imensamente por toda essa Foi e um prazer. a palavra Desculpa final é pelo sua. atraso. Imagina, a gente queria te escutar mesmo, era isso. Se pudesse, ficaria mais 1, 2 horas para a gente ter mais tempo de fala, mas acho que é isso, o tempo foi preciso. E agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente. Tá bom? Ives, a palavra final é sua. Obrigada e um ótimo sábado, gente. Não, também vou só agradecer. Foi realmente um prazer de compartilhar essa pesquisa e espero que vocês passaram um bom momento. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau a todos.